Tudo que você precisa saber para fazer uma faca artesanal de luxo, conseguir viver disso, conseguir trabalhar e ter lucro, tudo sobre os procedimentos, as ferramentas, como você precifica, tudo que você realmente precisa para tornar a cutelaria a sua profissão daqui para frente, tá nesse vídeo. Então assista até o final, não pula, preste atenção nos detalhes, porque com certeza você vai conseguir ter um resultado muito legal como essa lâmina aqui. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que é cuteleiro, que quer aprender a fazer faca, que quer deixar uma lâmina perfeita, sem detalhes. Compartilhe com ele, porque com certeza vale a pena você assistir esse vídeo. Se você estiver utilizando metal reciclado, a primeira coisa a se fazer é a normalização, que basicamente consiste em você aquecer o metal e deixar ele chegar no ponto de têmpera, só que você não vai temperar, você vai tirar ele do fogo e vai deixar ele esfriar a temperatura ambiente. Esse processo ele vai deixar a lâmina menos rígida, melhor para recortar, melhor para furar, vai ser bem melhor de trabalhar e assim você não prejudica o seu metal quando você estiver trabalhando. Esse processo vai deixar o metal menos rígido e vai ser bem melhor para você trabalhar com ele desse jeito. Eu já fiz isso ontem, então hoje a gente vai começar pelo segundo passo, que é a parte do desenho. Tem uma coisa que você vai ter que aprender se você quiser trabalhar com faca, é fazer o desenho à mão. Porque se toda vez que você for fazer uma faca, você precisar imprimir um adesivo para colar aqui, vai ficar meio estranho. Ou você vai ter que precisar de uma impressora adesivo, ou ter que ficar indo na cidade toda vez para poder imprimir um negócio para poder colar aqui. Enfim, você vai precisar de desenhar à mão, até para poder fazer seus próprios modelos. E às vezes também o cliente ele pede um modelo específico, mas ele não te dá o desenho, ele te fala as especificações e você precisar reproduzir. Então você vai ter que praticar isso. Mas é claro, se você quiser fazer das outras formas, desenhar no papel, passar para cá de outra forma, colar um adesivo, sei lá, do jeito que você quiser, o importante é que no final o desenho da lâmina esteja aqui no seu metal. Eu vou estar desenhando aqui um modelo Bowie. Quando você for fazer suas primeiras facas, não tente desenhar você sozinho, porque provavelmente vai ficar uma porcaria, tá? Geralmente as pessoas que nunca desenharam uma faca, elas têm uma capacidade enorme de desenhar facas horríveis. Então, se você puder pegar um desenho de uma faca que já é bonita, que alguém já fez e tal, é bem provável que vai ficar melhor do que você mesmo desenhar, tá? Claro, você vai ter que desenhar, mas pega mais ou menos uma ideia de uma faca que já está pronta, de uma faca que alguém já fez e você viu que ficou legal. Pronto, ó, um desenho comum de Bowie. Ele tem aqui essa curvatura aqui no fio. Tem também aqui uma região que não vai ter fio entre a guarda, que vai ficar nessa posição, e o fio da faca, o restante da lâmina. Tem também um decaimento aqui na parte de cima, que é para apoiar o dedo. E tem também esse desbaste aqui por dentro. Enfim, é uma lâmina tradicional com um atento aqui para a parte da espiga, que ela é uma espiga que ela é um pouco mais grossa aqui na base e ela vai afinando. Isso daqui vai dar um pouco mais de resistência para a espiga e evitar que ela quebre. Já que a gente está falando de uma lâmina bem grande, é importante que ela seja resistente aqui. O melhor seria se ela fosse uma faca full tang, porém uma faca full tang para esse tipo de lâmina que a gente está se propondo aqui, que é uma lâmina para coleção, uma lâmina mais estilosa, talvez ela não fique tão bonita. Então a gente vai trabalhar com uma faca de espiga oculta, mas fazendo esse detalhe aqui, ó, já deixa ela bem resistente também. A próxima etapa agora é o recorte. Para você fazer esse recorte, você vai precisar de utilizar os equipamentos de segurança. Por favor, pessoal, não trabalhem com facas sem usar equipamento de segurança, é muito perigoso. Você vai proteger muito a sua vida e sua saúde, tá? Então, ó, avental de couro. Arruma um avental de couro bacana para você poder trabalhar, porque senão você pode jogar faísca em você, vai se queimar, todo dia vai ficar coçando aqui, onde pegar a faísca vai ficar coçando e agarrando metal, e sem contar que pode pegar fogo na sua roupa. Então arruma um avental de couro para te proteger. Além disso, você também deve usar uma boa máscara. Sugiro essas máscaras que tem filtro,
porque só aquela máscara de tecido ou a máscara comum, aquela mais fininha, não vai te proteger tão bem. Isso daqui, ó, a poeira que sai daqui de metal é muito prejudicial. Você pode morrer por causa disso, tá? A longo prazo é muito prejudicial mesmo. Então, utilize uma boa máscara, um tampão de ouvido, esses intra-auricular ou se não, aqueles externos também. Uma máscara facial que proteja todo o seu rosto, porque pode voar faísca em todos os lugares do seu rosto, não só no olho, tá? Então precisa proteger tudo. Também uma luva, essas luvas de soldador são muito boas para isso, porque olha, voa faísca e essa faísca ela pega, que se você tiver com uma luva fininha, ela vai pegar fogo ou senão vai acabar acertando o seu dedo, vai aquecer. Então é melhor que seja uma luva bem grossa. Sugiro essas de soldadores. E pra gente trabalhar, a gente vai utilizar a esmerilhadeira. Aqui um adendo muito importante: não depende da sua esmerilhadeira. Ela veio com esses acessórios, é para usar, não é para deixar dentro da caixa. Então, se você usa uma esmerilhadeira sem isso aqui, por favor, vai lá na caixa dela, pega esse acessório e coloca, porque isso aqui é para te proteger, tá? Então, esse paralama que tem aqui em cima, ele vai te proteger das faíscas, não vai voar faísca em você, porque vai estar sempre virado para você esse paralama, então não vai voar nada em você. Sem contar que com esse braço aqui, ó, você tem muito mais firmeza. Se você estiver segurando com uma mão só na hora de cortar, você não tem precisão, você não tem firmeza. Se a lâmina agarrar, se quebrar um disco, ele vai dar um salavanco, vai te acertar. Mas se você estiver segurando com duas mãos, isso nunca vai acontecer. Ele vai travar, se acontecer de travar o disco, alguma coisa assim, você tem força suficiente para segurar, ela não vai te dar um soco, não vai te acertar. Então isso aqui é muito importante, tá? Todos os dois, utilize isso. A gente vai usar aqui o disco de corte o mais fino possível. Não pega aqueles discos um pouco mais grosso, porque você vai passar raiva. Tem que ser um disco bem fininho. E já compra um monte, porque a gente gasta muito desses discos, tá? E a esmerilhadeira, pega uma esmerilhadeira de uma marca boa. Não pega essas esmerilhadeiras com marca de televisão não, porque você vai passar raiva, tá? Aquilo não aguenta, aquilo não foi feito para trabalhar profissionalmente. Tem que ser uma marca de ferramenta mesmo. Para aprender tudo, eu utilizo essas ferramentas aqui, ó, que é uma morsa pequena mesmo. Quando eu quero prender a ferramenta nessa posição, o metal, eu uso só a morsa. Quando eu quero prender ela deitada, igual tá aqui, eu prendo na morsa uma tabinha. E nessa tabinha eu uso um sargento para prender, tá? Desse jeito fica bem firme e eu utilizo sempre o mesmo local para poder trabalhar. Se você quiser colocar duas morsas, dá também. Uma nessa posição e outra deitada, também funciona. Mas desse jeito aqui dá muito certo. E aí o que a gente vai ter que fazer é colocar os equipamentos e retirar tudo aquilo que não faz parte da lâmina. O objetivo do recorte não é deixar a lâmina pronta, tá? O objetivo do recorte é só tirar o excesso. Depois a gente vai vir com um disco de desbaste para acertar o restante. Então agora a princípio a gente vai tirar o máximo que dá aqui sem invadir. Você pode deixar um pouco para cá, mas nunca ultrapasse a linha que você fez. Então a gente vai tirar os excessos e depois a gente passa para o desbaste. No disco de corte não adianta fazer muita força, você precisa ir bem devagarzinho, cortando aos poucos. Você só vai fazer força com a esmerilhadeira quando você estiver usando o disco de desbaste. Então a princípio vai com calma, vai evitar de quebrar disco e vai cortar do mesmo jeito. Em regiões que tem uma concavidade interna, você vai ter que fazer vários piques com a esmerilhadeira, cortes pequenos e depois ir retirando pequenos pedacinhos. Pronto, ó, recortado. Tá vendo? A lâmina fica bem feiona na hora que você termina de recortar. Tudo isso aqui, ó, eu vou acertar com o disco de desbaste. Aqui mesmo, ó, eu dei um vacilo e acabei passando um pouco a mais da parte de baixo, ó, cortei um pouquinho a mais. Só que eu tava reparando, esse cabo ele precisa, quando ele estiver pronto o cabo, ele vai ter que pegar rente aqui, ó. Então se eu deixar ele até aqui embaixo, o cabo vai ficar muito largo.
Então eu vou ter que pegar aqui, ó, e diminuir isso para fazer um dente tipo esse aqui na parte de baixo. Diminuir um pouquinho, vai dar certo. Então agora o que eu vou fazer é pegar o disco de desbaste, e agora é que entra a força. Agora só ficar alisando não vai resolver. Agora tem que apertar mesmo, segurar o disco e ó, ir com força e sempre se movimentando. Não pode pegar num ponto específico, você vai movimentando para a lâmina ficar contínua, não ficar fundos. Deu pra gente chegar num formato legal. Não é o formato final ainda. A gente vai estar alguns detalhezinhos ainda com a lima e também com a lixadora de cinta. Mas a gente chegou num resultado legal. Agora, próxima etapa seria ou ajeitar isso aqui com guia de lima ou fazer o desbaste. Eu vou começar aqui pela parte do desbaste. Eu vou usar aqui um paquímetro. Esse paquímetro aqui, ele não tem riscador, mas ele é de metal, então eu consigo riscar ele quando o metal tá sujo assim, ó. Igual esse daqui, eu consigo riscar no próprio metal. Se você tiver um paquímetro com riscador, melhor ainda. O que vai deixar a lâmina bem atraente também é um desbaste largo. Se você colocar um desbaste muito estreitinho, a lâmina não vai ficar tão boa para cortar e também não vai ficar tão bonita. Mas se você deixar ela mais largo assim, ele vai ter uma aparência mais legal. Então se você quiser fazer uma faca com o intuito de ser bonita, para atrair a maior parte do público, né, que compra a faca pela beleza dela, então você deve fazer o desbaste um pouco mais largo. E aqui na parte superior eu vou fazer um falso fio, que vai ser um desbaste bem estreitinho, mas com o intuito de dar uma aparência legal aqui na parte superior também. Para fazer o desbaste agora, a gente vai usar a lixadeira de cinta nessa configuração aqui, sem a mesa. E eu estou usando aqui um grão 36 de uma lixa cerâmica. Isso aí vai de cada cuteleiro, às vezes eles escolhem uma configuração diferente, mas para mim essa granulação aí é suficiente. O que a gente vai ter que fazer aqui é apoiar a faca e fazer o movimento para um lado e para o outro. Eu utilizo aqui, ó, esses negócios de solda, esse quadro magnético, para poder segurar a faca, porque se eu segurar só aqui eu não tenho muita precisão. Então se eu segurar em dois pontos diferentes eu acabo tendo mais força. E aí eu faço esse movimento para um lado e para o outro. Um detalhe importante é que, se possível, se você vê que não é muito perigoso aí na sua lixadeira de cinta, é que você movimente o corpo e não somente os braços. Porque quanto mais longe tiver o seu braço do seu corpo, você vai ter mais propensão a dar uma mexida assim, ó, e aí acaba que o desbaste fica um pouco torto. Então se o seu braço estiver mais próximo aqui e você conseguir movimentar o seu corpo, você tem um pouco mais de força. Mas é claro que com o tempo você vai pegando o jeito e vai conseguindo fazer cada vez melhor. As primeiras vão ficar terríveis e aí vai melhorando aos poucos. Demora bastante para pegar o jeito. Uma outra alternativa é utilizar um jig de desbaste com a mesa, que aí você prende a faca aqui e movimenta ela de forma plana. Porém, muita gente não recomenda que vocês utilizem isso, porque acaba viciando a pessoa e ela não consegue mais fazer o desbaste na mão. Porque tem certas peças que não dá para usar o jig. O jig ele fica bem limitado para alguns modelos de faca. Dependendo do modelo, se tiver muita curva, se tiver algum formato diferente, você não consegue utilizar o jig. Então é importante aprender a fazer o desbaste na mão. Outra coisa para se atentar é com o nosso final aqui da desbaste. Eu não posso ultrapassar o meu máximo. O meu limite vai ser aqui, essa linha aqui, ó, onde termina o nosso fio. Então eu preciso fazer um pouquinho antes, não posso chegar lá, porque depois esse restante a gente vai fazer com um guia de lima. A gente vai fazer na lima esse resto. Se eu acabar passando, depois eu não tenho como repor o material.
Então pode deixar um pouco sobrando, mas não pode passar. Pronto, desbaste feito. O que você tem que se tentar é tentar manter o maior possível de precisão aqui na espessura. E também não ficar subindo em alguns pontos. Às vezes acontece, às vezes o metal tem algum defeito assim, e aí acaba tendo um lugar mais fundo, que vai ter ali uma curva. Mas o quanto mais reto ficar, melhor. Depois a gente vai acertar isso aqui e fazer o acabamento com a roda de contato. Então vai tirar o restante das imperfeições. A princípio ficou legal, deu um resultado bacana. Agora a gente vai passar para a guia de lima, que vai ser uma ferramenta que vai permitir que a gente faça um acabamento legal, tanto aqui quanto aqui em cima. Para fazer o detalhezinho que vai deixar a faca bonitona, a gente vai usar a guia de lima, uma lima dessas bastardas que são bem grossas, ó. Tem força, dá para fazer com a outra também, mas essa daqui você vai conseguir tirar mais material com essa daqui, sem contar que ela não enverga, não quebra com facilidade. E para apertar, no caso, eu uso aqui uma chavinha. O objetivo aqui é que eu prenda o guia na faca, e aí essa superfície aqui ela é plana e ela é reta, e aí eu consigo fazer os dois lados iguais. E como isso daqui é um metal que foi temperado, ele não vai sair quando eu passar a lima, então só vai tirar material da faca, da guia não. Além disso, é importante que seja preso esse guia em algo que seja muito firme. Não dá para ficar segurando a faca na mão enquanto faz o desbaste. Precisa prender numa amostra que é firme. Então eu vou prender nessa daqui, que é a minha amostra mais firme. A outra que a gente usou para recortar, ela move um pouquinho quando a gente mexe. E qualquer joguinho que tiver vai prejudicar o resultado. Então vamos trabalhar com essa. Aqui quando for prender, precisa apertar os dois lados simultâneos, porque aí você garante que os dois lados estão sendo apertados por igual, para não ter folga em um dos lados. Essa guia de lima aqui eu ensinei a fazer aqui no canal, mas se você quiser comprar uma também, talvez ela tenha mais precisão do que uma feita em casa. Mas de qualquer forma, se vocês quiserem, tem um vídeo por aí, só vocês assistirem. Aqui a gente também vai ter que endireitar. Eu já posicionei aqui o guia certinho aqui para ficar reto. Aí eu vou tirar os dois lados até eles ficarem quadradinhos. Pronto, ó. Cheguei os dois lá. Eu vou dar uma acertada também nas faces planas com a lima,
tipo essa daqui também, que é a baulada, mas a baulada para fora. E na baulada para dentro eu posso utilizar essa da lima aqui, ó, meia cana. Agora nós vamos tentar fazer o cabo. Ah, mas por que o cabo? Nem foi temperado ainda. Porque como a gente vai ter que fazer um cabo de espiga oculta, é possível que a gente precise aquecer, como eu já tentei fazer agora há pouco. E quando você aquece essa parte de trás aqui, ó, pode acabar ofendendo a sua têmpera aqui na parte da frente da lâmina. Então, sempre que você puder fazer um cabo de espiga oculta antes de fazer a têmpera, é melhor. Não vai colocar ele aqui, mas fazer o furo central. Olha, eu comecei a tentar fazer esse daqui, mas não deu certo. Por quê? Porque eu fui colocando ele aqui e acabou quebrando aqui dentro. Às vezes acontece isso, o calor, a pressão que a gente faz, ele acaba ofendendo e estraga a madeira. Então esse bloco aqui eu perdi. Mas ainda bem que eu tenho outro aqui. Então o que a gente vai ter que fazer é marcar e fazer os furos aqui. Esses furos, ele não vai ser o buraco completo, mas eu preciso tentar tirar o máximo possível de material aqui da madeira antes de levar lá para o calor, porque o calor ele não tem a capacidade de fazer o furo por completo. Eu não posso simplesmente esquentar isso daqui e querer colocar aqui dentro, que ele não vai entrar. Precisa ter pouca madeira aqui dentro para ser removida com o calor. A maior parte precisa ser tirada com o furo. Então o que eu vou fazer aqui é tentar fazer um furo aqui em cima, um furo central que vai até o máximo do tamanho aqui da nossa espiga, e também uns furos auxiliares aqui na lateral, que eles vão mais ou menos até na metade. E aí com esses furos prontos, vai faltar pouca coisa aqui para retirar. Aí sim eu consigo aquecer e colocar aqui dentro, tá? Depois, é claro, aqui vai uma guarda ainda, mas não carece da gente fazer essa guarda agora. Eu vou posicionar aqui de uma forma que esse detalhe branco faça parte do cabo depois no final, né? É importante ter. Eu peguei justamente esse bloco por causa disso. Tem uma parte branca e uma parte escura, dá um detalhe legal. Depois, quando o cabo tiver acabado, ele vai seguir mais ou menos essa linha aqui da parte de cima. Mas eu não posso deixar rente na linha, porque senão pode faltar madeira. Então eu tenho que deixar um pouco para baixo. Também tem que manter o alinhamento aqui. Esse cabo depois a gente vai modelar ele bonitinho aqui na parte de trás e tal. Mas tudo isso pode ser feito depois da têmpera. Ok? Então é mais ou menos aqui que eu preciso furar. Tem que tomar muito cuidado com esse furo para ele não invadir tanto para fora aqui quanto para cá, para ele tentar seguir o mais reto possível. Uma dificuldade que você pode encontrar é encontrar brocas longas, e realmente é muito difícil. Eu mesmo não consegui encontrar ainda. Isso aqui é uma broca normal, uma broca comum. E aí o que eu fiz foi colocá-la mais para baixo possível, só que você acaba perdendo um pouco de precisão aqui. Mas é o jeito que eu estou fazendo até eu encontrar uma broca mais longa. Para fazer esse tipo de perfuração pode ser tanto broca para furar metal quanto broca para madeira. Uma coisa que aumenta a sua precisão é utilizar a morsa de furadeira para fazer os furos, porque aí você consegue manter a madeira mais alinhada. Ela precisa estar alinhada em todas as direções. Mesmo estando com o alinhamento perfeito, ainda pode acontecer de a broca desviar. Então tem que tomar muito cuidado na hora de perfurar, não fazer força demais, ou se não empurrar um pouco a madeira, porque isso pode desviar a broca. A broca ela consegue envergar um pouquinho para os lados e acaba desalinhando o furo. Eu começo sempre marcando os furos, e aqui é importante. Quando você vai marcar, você não pode exagerar na quantidade de furos. Essa distância aqui, se você for olhar bem, parece que cabe 2 furos aqui no centro. Mas se eu fizer 2 furos aqui, com essa mesma broca, provavelmente um deles, ou os dois, eles vão desviar e vão entrar junto em um desses 2 furos da extremidade. Então eu vou perder um desses furos no caminho. Bem provável que seja bem no início. Então eu vou acabar tendo uma quantidade de madeira muito grande aqui no centro, me atrapalhando na hora de queimar. Então, nesse caso aqui, eu só posso fazer um único furo aqui no centro. O restante da madeira eu vou ter que tirar depois utilizando o calor.
Na hora de perfurar, eu preciso sempre manter esse padrão de vai um pouquinho e volta, vai um pouquinho e volta. Não dá para ir de uma única vez. É nesse momento de uma única vez que acaba desalinhando o furo. Então eu vou aos poucos, e agora que já chegou o fim do curso da furadeira, eu vou subir o restante para terminar de entrar com a broca. O resultado foi esse, ó, tá vendo? Ficou bastante madeira aqui ainda. Se você quiser melhorar isso daqui, tirar mais madeira sem utilizar o calor, você pode utilizar aquelas sainhas de tico-tico, e aí você consegue enfiá-las aqui dentro do furo e ir cortando para retirar esse miolo. Eu particularmente vou tentar aqui entrar com calor. Eu acredito que a gente vai ter sucesso. Não é um procedimento fácil você entrar com calor para poder acertar um buraco, mas é possível. Precisa de paciência e perseverança, porque você empurra e logo o metal ele esfria e você tem que aquecer de novo. Então é um processo que se repete muitas vezes. Você pode estar se perguntando como que corta essa madeira. Eu tenho uma dica para vocês. Caso vocês não tenham uma serra de bancada, vocês podem cortar utilizando a esmerilhadeira, desde que seja com esse disco aqui, ó. Esse aqui é um disco próprio de cortar madeira para a esmerilhadeira. Não é uma adaptação de disco da Serra Mármore. Ele é o disco próprio feito para a esmerilhadeira, pensado para que você consiga cortar madeira com segurança, utilizando uma ferramenta que foi feita para cortar metal. Como que ele funciona? Ele não tem dentes, ele tem só aqui uma superfície áspera que corta a madeira. Dessa forma, ele nunca vai agarrar. E mesmo que hipoteticamente ele agarrasse, se você estiver usando todos os equipamentos de segurança e também aqui o paralama e segurando com as duas mãos, não tem como isso daqui te machucar. Porque mesmo que ele agarre, ele não vai voltar em você, já que você vai estar segurando muito firme. Então, uma alternativa segura e viável é utilizar esse disco aqui. Mas, claro, se você tiver uma serra mármore ou até uma serra de bancada. Depende da ferramenta que você tem aí. O importante é que você chegue em um bloco que tenha mais ou menos a espessura do resultado final. Um pouquinho a mais, é claro. Você não pode deixar um bloco muito grosso, porque depois vai dar muito trabalho para você fazer o acabamento. E nem muito fino, porque pode faltar material. Então, é mais ou menos deste tamanho. Nesse caso de espiga oculta, olha, aqui ficou com 5,3 por 13. Esse é o tamanho que eu geralmente deixo os blocos de espiga oculta. Aqui em cima na espessura está com aproximadamente 2 centímetros. Esse aquecimento ele pode ser feito no fogão a gás mesmo, mas na forja você vai conseguir chegar numa temperatura mais alta. Então é indicado que vocês utilizem a forja. Basicamente a gente vai colocar só essa parte aqui dentro do fogo e vai deixar ela esquentando até ficar na temperatura de têmpera mais ou menos. E aí a gente vai começar a desgastar a madeira dentro do cabo. Depois de algumas vezes aquecido, o furo vai ficar um pouco entupido. Aí você pode reabrir ele utilizando a broca. Pronto, olha só como é que ficou. Ó, esse aqui é o furo. Tá vendo? Vai até o final. Aí a gente tem espaço para colocar uma guarda ali e também tirar um pouco de material aqui para poder ficar reto depois, porque aqui tá irregular ainda.
Mas enfim, o cabo a gente só vai se preocupar depois, agora não é mais o cabo. A gente só fez isso daqui antes para evitar de danificar a lâmina. Você está vendo que ela aquece para cá, ó. Ela tá até quente ainda. Então agora a gente vai passar para a têmpera. Para fazer a têmpera, o princípio vai ser semelhante, mas agora a gente só precisa aquecer a parte do fio. Nessa lâmina aqui em específico, eu acredito que eu consigo fazer uma têmpera seletiva. Então eu vou utilizar aquele tanque que está ali embaixo. Esse daqui é o tanque de têmpera seletiva. Ele é deitado. Então eu consigo mergulhar somente a parte aqui da lâmina, a parte do corte. E essa parte superior aqui em cima, ela não vai receber a têmpera. Se eu quiser fazer uma têmpera integral, é simples. É só eu mergulhar num tanque como esse, que ele fica em pé. E assim eu tempero a lâmina toda. Porém não há necessidade de temperar a parte superior aqui da lâmina. E se eu não temperar ela, essa parte fica mais maleável. Então ela acaba aguentando mais impacto. Desse jeito a lâmina fica mais resistente, sem perder a qualidade de uma lâmina temperada. O que eu vou fazer então é aquecer a forja. E agora a gente tem que tomar muito cuidado para não esquentar demais a lâmina. A gente tem que esquentá-la de uma forma que ela comece bem no iniciozinho a emitir luz. Um outro teste interessante é quando você encosta a lâmina no fio, ela não vai colar mais. Porém, você não pode passar do ponto, é logo no início. A partir do momento que ela começa a não mais colar no ímã, significa que ela está na temperatura correta. Então a gente vai retirar ela do fogo e mergulhar imediatamente. A gente precisa manter ela lá dentro até que ela resfrie. É muito importante não simplesmente enfiar a lâmina e retirar, porque ela vai ter calor residual dentro dela que vai esquentar novamente o fio e vai retirar a têmpera. Então eu preciso manter a lâmina lá dentro até que toda a parte de têmpera seja resfriada. Pronto, ó. Temperada. Para vocês verificarem se a têmpera deu certo, vocês vão com a lima, tá? Estão ouvindo o barulho? Parece que a lima tá deslizando, ó. Ela não tá retirando o material, ela só tá deslizando. Isso acontece porque a faca ela ficou tão dura quanto a lima. Então, a têmpera deu certo. Ó. Então agora a gente vai passar para o revenimento. O revenimento basicamente vai ser para retirar um pouco dessa dureza, para não acontecer de quando ela cair no chão quebrar, ou se não, mesmo com o uso, ela quebrar, porque assim ela fica parecendo vidro, sabe? Ela não é tão resistente. Então a gente vai ter que deixar ela lá no forno, mais ou menos uns 200 graus, entre 1h30 e 2 horas. Isso vai variar de acordo com o tamanho da faca, de acordo com a espessura, de acordo com o aço. Isso pode variar. Então o que você vai ter que fazer é ir testando o aço que geralmente você usa no forno aí que você tem, para descobrir qual que é o tempo correto, a temperatura correta aí. Mas geralmente fica entre 180 e 200 graus e entre 1 e 2 horas. Você vai descobrir ali olhando a cor da lâmina. A lâmina vai começar a mudar de cor e ela vai começar a adquirir uma cor parecida com uma palha, sabe? Um amarelo mais escuro. Vai ser mais ou menos assim. Quando você vê que ela está chegando nessa cor, significa que o revenimento está no ponto. Então você vai poder retirar a lâmina do forno e deixar ela esfriando ao ambiente. Você não vai jogar água nela para esfriar nada. Você tem que deixar ela resfriando no ambiente. Assim, ela vai dar uma aliviada aí nas tensões do aço e ele vai conseguir ficar mais resistente, mas sem perder a dureza que você precisa para manter o fio de corte da lâmina sempre afiado. Depois que o tratamento térmico está pronto, vamos fazer a oxidação química, que é um processo químico feito para remover boa parte da carepa da lâmina, a fim de facilitar na hora de polir. Assim a gente evita de gastar lixa desnecessária. Então basicamente a gente vai mergulhar ele no ácido e deixar ele agindo ali por uma meia hora mais ou menos. E depois lavar ele utilizando água e sabão. Caso você não vá fazer polimento na peça, é importante jogar desengripante para evitar que ela enferruje, porque depois da oxidação ela fica bem vulnerável, já que a gente acabou de lavar a lâmina. O produto que eu uso nesse caso é o desencrustante limpinho.
Esse daqui é o que eu encontrei mais barato para comprar na minha cidade. Mas tem várias outras marcas. O detalhe é que tem muitas marcas que são bem caras. Provavelmente elas são melhores, tem um resultado mais bacana. Porém, dá R$60 em 1 litro de desencrustante, fica meio salgado pra gente. Essa daqui sai mais ou menos por R$10 o litro. Pronto, agora a gente tem que passar pro acetinado da lâmina. Para fazer o acetinado, a gente vai ter que seguir uma sequência de lixas. Tem várias formas de se fazer o acetinado. Você pode fazer na mão mesmo, esfregando lá as lixas. E é claro, tem as formas mais fáceis, que é utilizando uma ferramenta para isso. Uma opção aqui é utilizar a roda de contato da lixadeira de cinta, que é uma roda um pouco maior. Ela tem aqui um emborrachado na parte de cima, mas não é nada que você consiga apertar, ele é rígido aqui. De qualquer forma, o que você vai ter que fazer é passar a lâmina sempre no mesmo sentido na lixa para fazer riscos. Quando você estiver passando, olha, você vai ter algo parecido com isso. Os riscos sempre no mesmo sentido. Só que você precisa de tirar todos os riscos de uma lixa antes de passar para a próxima. Então, se você está aqui com a primeira lixa, uma lixa 24, você precisa tirar todos os riscos possíveis com a lixa 24. Quando você passar para a próxima, você tira todos os riscos da lixa 24 com a próxima lixa. E só então você passa para outra lixa. E você vai seguir assim uma sequência de lixas que eu vou estar colocando aí para vocês. A sequência que eu uso. Quanto menor o intervalo de lixas que você colocar, melhor é para você. Por exemplo, você tá uma lixa 50, se você colocar depois logo uma 80 ao invés de uma 120, você vai ter um resultado melhor, porém você vai ter mais trabalho. Então vai depender aí do quanto você quer se dedicar e qual o resultado que você quer chegar. O mesmo vale para a última lixa que você vai passar. Se você passar uma lixa muito fininha, você vai ter um resultado mais espelhado. Se você tiver uma lixa um pouco mais grossa, os vãos vão ficar um pouco maiores. Esse procedimento não faz com que a lâmina vire um espelho. Ele simplesmente faz com que a lâmina fique acetinada, fique com riscos contínuos na mesma direção, que já deixa um acabamento muito legal. Caso você queira fazer o espelhado, você vai precisar de uma coisa parecida com essa, que é uma roda de trisal. Ela basicamente vai fazer o papel de uma lixa muito fina e logo depois você vai poder utilizar uma roda de polimento, que são essas rodas aqui de tecido que você passa pasta de polir e assim você consegue deixar a lâmina como um espelho. Porém, esse tipo de acabamento ele acaba deixando a lâmina muito mais suscetível à sujeira, a arranhões e até mesmo impressão digital. Se você encostar o dedo, fica sua impressão digital. Então, não é tão indicado assim. É melhor você deixar só no acetinado, que vai dar menos trabalho e a lâmina já fica muito bonita. Mas se for um requisito da lâmina ter esse espelhado, ser uma lâmina completamente polida, também tem como fazer. Vale destacar que para usar esse tipo de equipamento aqui e ter um bom resultado, você vai precisar de um motor bem potente. Se você colocar isso daqui no motor de 1/4 de cavalo, você não vai ter muita força para poder retirar material, para poder fazer o acabamento, e acaba que você não vai conseguir um resultado legal. Então, para ter um bom resultado, você vai precisar de um motor ali de mais de 1 cavalo para conseguir esse resultado legal. Nessa lâmina específica, nós vamos focar somente no acetinado. E aqui tem um detalhe que facilita o nosso trabalho, que é o fato de que o fio de corte da faca, ele vai até o fim. E assim eu consigo fazer o acetinado até o fim sem nenhum problema. Quando a gente tem uma faca como essa, que ela tem aqui uma finalização do fio antes de terminar a lâmina, você tem um pouco de dificuldade. Porque quando você está fazendo o movimento aqui, você acaba ferindo aqui o acabamento que foi feito antes com guia de lima e acaba tirando um pouco da beleza da lâmina. Então você acaba tendo que fazer essa beiradinha aqui com uma lixa manual. Então, se você fizer uma faca que não tem isso, vai ser mais fácil para você fazer o acetinado. É claro que você pode sim fazer com esse detalhe, mas se você quiser otimizar o seu serviço, foque em lâminas que não tem esse detalhe. Esse é o resultado da lixa grão 24.
primeira passada. Você pode ver que sempre os riscos estão na mesma direção. E como esse é um procedimento que é feito depois da têmpera, é muito importante sempre ir resfriando a lâmina, não deixar ela aquecer, porque senão você vai perder a sua têmpera, tá? Então não espere ela esquentar. Passou um pouquinho na lixa, já mergulha dentro da água para evitar que ela superaqueça, que estrague a sua têmpera. A partir daqui então a gente vai passar as próximas lixas e vai ir até a mais fina possível, sempre lembrando de tirar todos os riscos da lixa anterior. Pequenos detalhes como esse daqui, ó, esses cantinhos a gente vai precisar de corrigir depois na lixa manual, mas as áreas grandes e que demorariam muito na lixa manual a gente consegue fazer tudo utilizando a roda de contato. Pronto, o resultado foi esse, ó. Ficou legal. Agora, pra gente proteger a lâmina, pra não riscar em momento algum, já que a gente vai trabalhar muito com ela agora, a gente tem que colocar uma camada protetora. Eu vou estar passando aqui, ó, fita crepe. É uma dica pra vocês, fita crepe larga. Mas tem outras formas de fazer isso também. Se você tiver uma forma melhor, quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade para compartilhar com todo mundo aqui. Eu passo sempre uma fita crepe aqui nessa parte que tem que ficar reto, e daqui pra frente eu enrolo uma sacola plástica para poder evitar de gastar tanta fita, e também porque a fita às vezes agarra aqui, fica um pouquinho de cola, e aí se tiver na lâmina toda dá mais trabalho para ficar removendo, né? A sacola já não vai deixar nenhum vestígio de nada. Tem gente que usa também aquele filme, aquele plástico filme transparente de comida, de alimentos, também funciona. Aí depois eu pego uma fita estreita e prendo a sacola aqui no restante da lâmina. Isso aqui vai permitir que eu consiga segurar a lâmina, prender ela em várias superfícies diferentes sem arranhar ela, e também vai evitar eu ficar cortando o dedo, já que a superfície aqui do corte, apesar de não estar afiado, às vezes acaba machucando. Então essa superfície já está um pouco protegida aqui e vai deixar você mais seguro. Vamos então à guarda da faca. Para fazer guardas de espiga oculta, a gente vai precisar de limas. Eu tô aqui com as minhas limas para demonstrar para vocês as que eu uso. Existem muitos outros tipos de lima, mas essas daqui têm me servido. Eu sei que ainda faltam algumas, mas se você tiver essas daqui já vai conseguir fazer bastante coisa. Elas vão ser indispensáveis porque você vai precisar de fazer furos quadrados. Então você não consegue fazer um furo quadrado assim usando uma broca comum. Para fazer esse furo, a gente vai fazer os furos redondos dentro e depois vai vir com limas. A lima vai variar de acordo com o tamanho do furo e o formato que você está querendo. Então, se for um buraco bem grande, eu tenho aqui duas limas das grandes. Aquela que eu usei em conjunto com o guia de lima. Ela é bem grossa, retira muito material, porém não vai entrar em qualquer lugarzinho, né? E essa daqui tem o mesmo princípio, só que tem um lado meia cana. Nessa guarda aqui em específico, que eu ainda estou fazendo, eu utilizei essa lima aqui, que é uma lima de enxada. Ela já é bem mais fina e vai entrar na maioria dos lugares. Porém, vai ter buracos que vão ser menores ainda e que esse tipo de lima não vai entrar. Como por exemplo uma guarda como essa, que é pequenininha, que a espiga também é pequena. Para isso a gente vai precisar de limas pequenas. Esses kitzinhos aqui encontra na internet, não é muito caro. E ele tem vários tipos, ó. Essa daqui é a lima chata comum, que já tem uma lima que ela é arredondada, ela é chata, mas tem uma pontinha. Em alguns lugares pequenininhos vai ser bem útil. Aqui tem uma lima que ela é quadrada. Você fazer um canto vai ser bom. Aqui tem uma lima que é triangular. Essa daqui é uma meia cana, ela é arredondada de um lado, ela quebrou, então coloquei aqui para dentro.
para continuar utilizando. E essa daqui é uma lima redonda. Esses são os principais formatos. Se você tiver nesses formatos aqui das grandes também, você vai conseguir fazer praticamente tudo com limas. Eu tenho aqui também da redonda e da triangular, dessas comuns que a gente encontra em casa de pesca, mas acha também dessa daqui grande como essas duas. No nosso caso, eu acredito que a gente vai utilizar são somente as pequenininhas mesmo. O que a gente vai ter que fazer aqui é demarcar onde vai ser o furo. Nesse caso, a minha guarda vai ser em duas partes. Uma parte vai ser maior, que ela vai pegar aqui e proteger o seu dedo, e a outra parte vai ser menor, ela vai ter mais ou menos o tamanho do cabo, como se fosse um espaçador, mas entre a guarda grande e o cabo. Como material para guarda, eu sugiro materiais mais moles, como por exemplo alumínio, latão ou bronze, porque se você utilizar o próprio aço, ele também vai dar certo, porém vai dar muito mais trabalho para você limar. Então se você tiver um material mais mole, ele provavelmente não vai enferrujar também, então você vai ter um material bom, que não enferruja, talvez até mais bonito e que vai dar menos trabalho. Só que esses materiais às vezes são mais caros, então você precisa investir um pouco mais neles, mas o resultado fica muito legal. O que a gente vai ter que fazer é desenhar aqui onde vai o furo e marcar para fazer os furos com a broca. O princípio é o mesmo que a gente utilizou para fazer a madeira do cabo. Na hora de furar, a gente não pode deixar um furo ultrapassar em cima do outro. A gente tem que dar um pouquinho de espaço e o restante vai ser retirado com a lima. É importante seguir aquele princípio de que você consegue retirar material, porém você não consegue colocar. Então nunca vá demais, sempre vá aos poucos e testando, para que não fique um buraco muito grande e depois fique com acabamento ruim. Depois do furo pronto, a gente pode fazer um prévio acabamento nele, porém fique sabendo que na hora de fazer o acabamento no cabo, provavelmente você vai danificar o acabamento que você fez na guarda. Então nesse caso você vai ter que corrigir esses arranhados que vão ficar na guarda. Mas é importante fazer esse prévio acabamento antes, para evitar de que fique alguns cantinhos que você não consegue chegar depois de a faca estar com o cabo colado, e esses cantinhos talvez não fiquem com um acabamento bom. Esses cantinhos são importantes que já tenham um acabamento. Por isso, por via das dúvidas, faça o acabamento em toda a guarda, e depois que modelar o cabo, você pode corrigir os lugares que ficarem arranhados. Esse princípio da guarda é o mesmo para se fazer um pomo. A diferença só é, claro, o desenho, já que a gente vai fazer um pomo para evitar que a faca saia da sua mão, ou apenas como um acabamento estético na ponta do cabo. Agora, vamos partir para a parte de modelagem. Eu vou posicionar aqui as guardas que a gente fez. Primeiro a guarda, depois o espaçador. E também o cabo. A gente precisa verificar aqui a posição para conseguir desenhar como que vai ficar o cabo. Então, a princípio ele ainda não está chegando bem aqui, ó, tá ficando uma greta. Então eu preciso primeiro acertar essa frente para depois fazer o desenho, para não acontecer disso ficar um pouco deslocado para um lado para o outro e o cabo ficar fora do ângulo que ele deveria ficar. Então vamos endireitar primeiro essa frente aqui. Pronto, vendo que ele está encaixando agora, eu posso notar que a minha guarda, ela não vai ficar da espessura do cabo. Eu queria que ficasse, mas não vai ser possível. A guarda ela ficou um pouquinho mais grossa, mas não tem problema. Aqui a gente dá uma arredondada depois. A parte superior já está bem próxima aqui do espaçador, então a gente não pode tirar muito material. A gente tem que manter somente apenas acertar aqui na parte de cima. A gente vai ter que só acertar as duas laterais, acertar a parte de cima, e a parte de baixo é que vai ter a maior retirada de material. Eu vou desenhar um esboço aqui da silhueta do cabo, para ficar mais fácil de eu saber onde eu tenho que retirar. Eu tenho que fazer de forma que eu não ultrapasse aqui o furo que a gente fez, para não invadir aqui na hora de desbastar. Pessoal, se eu chegar aqui lixando e acabar alcançando esse furo, vai ser um problemão pra gente. Então vamos desenhar aqui. Eu quero começar aqui mais ou menos no nível do próprio espaçador. E aqui na parte de trás é importante. Eu vou medir mais ou menos o tamanho aqui da mão, um pouco maior. Aqui atrás eu quero fazer um desenho diferenciado. O pomo dessa faca ele vai ser bem longo. Ó, ele vai pegar bem aqui de baixo e até aqui em cima na ponta. Esses detalhes acabam deixando a lâmina mais bonita.
Aqui na parte de cima eu também vou ter que retirar um pouco de material, senão aqui a parte de trás do cabo vai ficar muito grossa. Então eu vou fazer uma curva aqui e vou suavizar essa curva bem aos poucos, até mais ou menos no centro do cabo. Optei aqui pelo desenho de um dedo na frente, 3 dedos atrás. Ele vai ter uma pequena queda aqui tá um pouco demais desenhado, mas lá na hora eu vou tirar um pouco menos. Essa primeira pequena queda é para encaixar essa parte da mão, ó. Ela vai pegar aqui por cima aqui, tá? E aqui atrás, nosso pomo, tá? Esse cabo, como ele tem uma inclinação aqui na frente, ele dá uma leve jogada para baixo. A lâmina vai ficar um pouco caída para frente, ó. É um estilo de cabo que funciona para facas que tem muitas curvas. Porém, ó, ela já tem uma curva característica para baixo. Porém, se você pegar uma faca que ela é totalmente reta, é importante manter 100% do alinhamento aqui. Sempre cuidando aqui, ó, para a espiga ela não ficar exposta. Aqui eu vou ter que tirar um pouquinho menos, ó, para evitar de passar próximo à espiga. O restante está aceitável. Para fazer esse serviço, eu vou estar utilizando a esmerilhadeira. Tem como fazer isso aqui utilizando a lixadeira de cinta, porém, para chegar em cantinhos assim, você vai precisar de aqueles braços da lixadeira que tem um rolete bem pequenininho. Eu não tenho aquele braço, e com a esmerilhadeira eu consigo ter um resultado muito legal, e pelo que eu já percebi, é mais rápido do que com a lixadeira de cinta. Então fica aí a dica, mas quem quiser fazer na lixadeira de cinta também dá. Eu primeiro retiro essa parte maior aqui, ó, utilizando o disco de corte, que a gente já falou antes aqui no vídeo. E depois, para poder deixar certinho no formato que eu quero, para modelar todo o cabo, tirar todo o material também na parte de arredondamento, eu utilizo esse disco aqui, ó. É um disco de borracha que vai aqui na esmerilhadeira. Quando você for comprar, é muito importante que ele tenha essa arruela aqui, ó, para ele apoiar, senão ele derrete esse miolo aqui por causa do calor e logo estraga. Esse daqui dura muito mais tempo, que tem arruela. E aí, o que você faz? Coloca uma lixa que já é velha aqui de baixo e depois você coloca a nova que você vai trabalhar. Essa lixa aqui vai proteger a de baixo para não queimar, igual tá aqui, ó. Logo quando eu comprei, eu não tinha pensado nessa ideia de pôr a lixa e acabou queimando, tá vendo? Começa a derreter. Mas se você colocar as duas lixas, ele não queima mais. E aí, como é uma madeira bem dura, eu vou utilizar aqui uma grão 24, essa daqui, ó, bem nova, tá? Uma lixa nova, porque vai exigir bastante. Se utilizar uma lixa já desgastada, ela vai fazer muita fumaça e pouco resultado. Vamos ver, essa daqui eu acho que ainda vai fazer fumaça, mas como é nova, a gente consegue tirar mais material. Aí então, depois que eu chegar no formato, é que eu vou começar a retirar mais material para fazer o acabamento, o arredondamento na peça. Eu não vou começar arredondando, eu vou começar somente retirando o excesso. Eu vou deixar o cabo quadrado, porém com essa silhueta. Depois é que a gente vai fazer os outros detalhes, que é tirar as quinas, fazer o arredondamento. Isso depende do modelo do cabo que você está fazendo. Nesse caso aqui eu vou retirar as quinas e depois fazer um acabamento por cima. Fica um cabo de 8 lados, bem interessante e, na minha opinião, fica bem bonito. Mas tem muitos outros tipos de cabos, muitos outros designs que vocês podem trabalhar aí. Pronto, olha só, já tá no formato. A silhueta a gente já fez, agora a gente tem que fazer alguns aprofundamentos. Essa região aqui, ela costuma geralmente ser um pouquinho mais fina, para ela dar um pequeno salto aqui na parte do pomo. A gente não tem muito material para fazer um pomo muito largo aqui, então não dá para afundar muito. Aqui também às vezes costuma ser um pouquinho mais fino, mas eu acredito que nesse cabo aqui em específico, somente aqui na parte de trás. Aí a gente vai fazer um desbaste aqui nas quinas, retirar um pouco das quinas, só que ainda sem arredondar, somente retirar as quinas. E aí ele vai ficar com, em vez de ter 4 lados, ele vai ter 8 lados.
Olha só como é que fica direitinho, ó. Tá vendo? Só aguarda que eu falei, ó. Ela vai dar uma beiradinha em cada lado. Se você fizer ela rente aqui no cabo, talvez vai dar uma beleza maior ainda. Agora que a gente já fez o design, ó. Lembrando, aqui tem o fundo, aqui também, parte de cima. Desquinei. Agora sim a gente vai vir com as lixas para fazer o acabamento. Você pode fazer esse acabamento todo na mão, com lixas. Você vai aumentando a granulatura, como a gente fez para fazer o acetinado aqui. O procedimento é o mesmo, só que aí você usa as lixas de madeira, né? Porém tem um jeito mais rápido de fazer isso, que é utilizando a furadeira. Essas rodinhas de lixo aqui tem para comprar. Para esse tipo de madeira aqui eu costumo utilizar uma roda um pouco mais grossa, tipo 1 grão 50 mais ou menos. Depois disso a gente já passa para um grão bem fino, lá para o 240 mais ou menos. É o grão mais fino que a gente encontra da lixa. Como ela tem uma rotação baixa e tá rodando, não tá só esfregando como seria na lixa manual, a lixa 240 ela já tem um efeito aqui de quase uma lixa 500 manual, tá? Fica muito legal. E depois disso você pode passar as lixas mais finas para dar um acabamento mais bacana. E por fim, ir para o polimento. Tem alguns cantinhos que talvez não chegue com esse tipo de lixa devido ao tamanho, tipo aqui dentro, ó. Aí nesses cantos a gente vai ou com a lixa manual, ou se não, pega um ferrinho um pouco mais grosso, pode fazer um entalhe nele e coloca uma fitinha de lixa dentro. E aí quando girar essa lixa, ela vai conseguir entrar nos cantinhos menores possíveis. A furadeira ela não foi feita para isso, então se for uma furadeira de uma marca mais Xing Ling, talvez aconteça isso, ó. Tá vendo? Afrouxa aqui porque você está fazendo força na lateral e a furadeira foi feita para fazer força para frente. Porém, como a furadeira não é um negócio tão caro, dá para utilizar por muito tempo antes de você ter que jogar fora. Para mim, vale a pena, mas se você quiser fazer à mão, pode também. E eu achei que ficou com um acabamento legal. A parte do polimento eu vou deixar para depois que o cabo já estiver no lugar. Aqui então a gente vai ter que fazer é colocar no lugar com cola. Mas para isso eu preciso proteger tudo aquilo que não pode sujar. Tem muita coisa aqui que pode ficar bem feio depois com cola. Então nós vamos passar fita em tudo aqui que pode sujar. Pronto, coloquei o cabo aqui numa morsa para ele ficar totalmente reto. E todas as partes que não podem molhar eu já isolei, tá? Até as beiradinhas aqui tudo isolado. Agora a gente precisa fazer a quantidade de cola que dá para poder preencher isso daqui. Claro, com a espiga. Como já tem aqui esses rasgozinhos aqui, isso daqui não vai sair, não vamos precisar colocar pino. Mas se você quiser colocar um pino aqui também pode, só fazer um furo aqui. E na madeira também, você atravessa um pino, principalmente para cabos mais longos ou que não tem esses rasgos, é importante, dependendo da faca. Na maioria das facas eu geralmente faço, mas nessa daqui, para dar um acabamento mais legal, resolvi não colocar pino. A cola que a gente vai utilizar é a cola epóxi, bicomponente, você usa, mistura os dois e coloca ali dentro. Essa daqui é a Orb Epoxy, é um custo-benefício legal, mas tem outros modelos também, só que esse daqui é fácil de encontrar e não é tão caro. Eu vou passar um pouquinho de cola também aqui, onde vai pegar a guarda, para ela firmar um pouco. Não correr o risco de ela ficar solta depois. E aqui para colocar, eu tenho que sempre colocar um pouquinho e tirar. Fazendo esse movimento para ver se a cola vai chegar até em cima. Se ela não chegar, quer dizer que tem pouca cola. Você precisa colocar mais. Aqui faltou um pouquinho para a cola chegar. Eu vou fazer mais um pouquinho bem rápido, porque ela seca muito rápido. Esse movimento aqui vai evitar as bolhas lá dentro. Vai espalhar a cola mais uniforme. Agora tem que alinhar bem a faca, para ela ficar rente no cabo, ela não ficar torta.
Depois de uma meia hora mais ou menos, já pode tirar a lâmina daí e deixar ela secando em outro lugar. Mas eu não recomendo você trabalhar com ela menos de um dia depois que você colou. Ontem à noite, depois que já tinha umas 2 horas que estava secando, eu peguei a faca e tirei os adesivos. E ficou assim, ainda não está pronta, mas a gente já consegue ver como é que a faca está ficando legal. Aqui vocês já conseguem ver a primeira desvantagem de ter uma faca com acetinado, ou mesmo polimento, né? Facas de aço carbono sempre enferrujam. Ela estava totalmente seca, mas ontem só no ato de eu tirar os adesivos aqui dela, os lugares onde eu encostei a mão, ó, eu encostei o dedo, ficou meio digital e durante a noite enferrujou. Tá vendo? A faca artesanal ela é muito fácil de enferrujar. O problema é que a gente não consegue explicar isso para os clientes. Os clientes eles só veem a beleza da faca. Eles só querem comprar porque a faca é bonita. Mas eles não têm todo o cuidado que é necessário para manter uma faca dessa bonita. Então sempre quando você for fazer uma encomenda, para vender uma lâmina dessa, você precisa deixar bem claro para o cliente. Olha, se você deixar qualquer resquício de umidade, a lâmina vai enferrujar. Não adianta, tá? Daqui para trás, ó, não vai enferrujar, porque não tem o pino, nós não colocamos a guarda de latão. Mas daqui para frente, qualquer coisinha mínima que seja, ela vai enferrujar. E aí, talvez a pessoa não tenha destreza suficiente para remover a ferrugem. Uma alternativa, você pode deixar claro para o cliente lá, se acontecer de enferrujar, só que perde um pouco da qualidade aqui do acabamento, é passar bombril para remover, depois secar ela bem e passar o óleo. Mas a lâmina sempre, acabou de usar, tem que secar imediatamente e passar óleo. Você não pode guardar ela sem óleo, senão ela enferruja. Ela pega a umidade do ar e enferruja. Aí já tem uma vantagem as facas de inox, né? Tipo essa daqui, ó. Essa daqui é de inox, ó. Essa nem tive tanto cuidado com a água e tal, não enferruja. É melhor. Porém, a faca de inox ela não consegue pegar tanto fio quanto uma faca de aço carbono. A liga metálica é diferente, ela não tem tanta retenção de fio. Então, por isso que a maioria das pessoas utiliza o aço carbono. Mas não é ruim, sabe? Para faca de cozinha, eu mesmo recomendo que seja de inox. Tem para comprar chapas de inox para trabalhar, fazer uma faca como essa, só que de inox. Só que ele é mais chato também de fazer o tratamento térmico. Então tem que pegar umas outras dicas aí. Mas fica legal. Aqui, ó, pra gente tentar remover esses pontos aqui de digitais, eu vou passar a roda de polir. Na verdade eu tenho que passar em tudo. Tenho que passar no cabo, que a gente não passou. Vou passar um pouco aqui na guarda também. E na lâmina tentar remover essas marcas aqui. A intenção não é polir a lâmina, mas tentar remover esses detalhezinhos aqui que estão bem visíveis. Nessa lâmina em específico, a gente não fez polimento. A gente fez somente o acetinado. O acetinado ele dá menos trabalho e ele deixa a lâmina menos vulnerável do que o polimento. O polimento ele vai deixar a lâmina mais frágil ainda contra a ferrugem. Muito mais fácil de ficar digital. Então eu costumo fazer somente o acetinado, que fica bonito também. Mas se você for fazer, você deve seguir uma sequência aqui de rodas de polir e de pastas térmicas. Então a gente tem aqui, ó, começa com a roda de tricisal, que ela é bem grossa. E a gente vai diminuindo até uma roda bem macia. A segunda aqui é a roda de jeans, um tecido mais grosso. Aqui já é um tecido um pouquinho mais fino, ó, tá vendo? E por último, ó, parece um travesseiro, de tão macio. Então a gente segue essa sequência de rodas. A mesma coisa acontece com as pastas, ó. Começa uma pasta bem escura, a marrom, depois passa para branca, a azul e por último a verde. Essa verde geralmente a gente usa também para alinhar o fio no estropo de couro. Esse tipo de acabamento aqui é para você deixar a lâmina espelhada. Então se você conseguir chegar aqui até uma lixa 2000, 5000, sei lá, alguma lixa bem fininha, sem deixar nenhum arranhão das lixas anteriores, você passa por essa sequência de polimento aqui, você acaba conseguindo deixar a lâmina igual um espelho mesmo. Nesse caso específico, que é só para passar no cabo e remover algumas ferrugens, eu vou utilizar aqui uma roda de tecido e uma pasta marrom e já vai ser suficiente. Mas se você quiser passar todas aquelas camadas ali também no cabo, a diferença vai dar muito pequenininha, mas tem gente que consegue ver essa pequena diferença. Então fica a critério de vocês.
Pronto, já passei na roda. Acho que vai ter uma espécie de polimento aqui, hein? Depois a gente vai ver o resultado. Ainda tá cheio de pasta de polir aqui. Antes da gente tirar isso, eu vou começar a afiação. Para mim fazer o início aqui da afiação, eu utilizo essa roda. Porque quando a gente fez o desbaste, a gente deixou aqui mais ou menos 1 milímetro. Então aqui não corta. Já tá longe disso. Para mim começar então a afiar, eu utilizo uma roda giratória de baixa velocidade refrigerada. Porque a gente vai tirar bastante material aqui. Se eu fizer isso aqui com uma pedra rotativa que não é refrigerada, vai acabar aquecendo e a gente vai perder nossa têmpera. E aí, para que a gente fez todo aquele processo, né? Então, eu começo aqui, quando ela gira, passar água aqui em cima dela por causa do reservatório que está aqui embaixo. Isso daqui faz com que a lâmina nunca esquente. E a gente faz aqui o primeiro a afiação e depois a gente passa para as pedras mais finas. Na hora de afiar, tem que cuidar para manter sempre o mesmo ângulo e para não arranhar aqui para cima. Se você abaixar demais o ângulo, vai arranhar essa lâmina aqui para cima, aí é horrível para tirar, tá? É difícil pra caramba, então toma muito cuidado. Agora eu vou passar roda de polir aqui no fio para retirar aqueles arranhões. Agora eu deveria ir para as pedras mais finas. Porém, pelo que eu percebi ali, eu não lembrei de trazer as pedras mais finas para afiação. Para quem não sabe, essa oficina onde eu tô aqui, ela é bem longe da minha casa, muito longe mesmo. E aí eu esqueci lá em casa as pedras de afiação. Então não vou conseguir mostrar para vocês, mas tem um vídeo bem detalhado sobre as pedras mais finas de afiação. Vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma assistida aí. É o mesmo procedimento, tá? Todas as facas é basicamente a mesma coisa. A única coisa que eu tenho aqui é o estrope de couro. Então eu vou passar ele, não vai chegar na afiação que eu queria, mas já dá uma melhorada. O bom das pedras mais finas é que eu ia retirar todos os arranhões que ficaram da pedra mais grossa, porque aquela pedra de rotatória ali, ela não é tão fininha. E aí a roda de polir, ela não retira todos os arranhões, fica alguns ali. Aí dá um acabamento mais legal ainda. Eu poderia passar aqui a pedra grão 100, poderia passar a 200, 500, a 1000 e a 2000. E aí eu teria um resultado muito legal aqui no fio, tão polido quanto a parte de cima, além de ficar bem mais afiado. Só que infelizmente ficou lá em casa as pedras. Então vocês dão uma olhada aí no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo. Para remover toda essa pasta de polimento, eu utilizo óleo Singer. Agora a gente não pode mais ficar utilizando água, porque pode acontecer de ficar algum ponto aqui que a gente não consiga secar direito. E aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu essa noite aí com as minhas digitais na lâmina. Então eu passo o óleo Singer. Nessa hora tem que tomar bastante cuidado para não passar o dedo aqui no fio, porque já está afiado. E é fácil de se cortar, tá? Já aconteceu comigo. Eu vou passar tanto aqui na lâmina quanto no cabo, até remover toda a pasta de polimento. E agora, por fim, eu vou passar aqui no cabo o óleo Tung. Óleo Tung polimerizado. Ele é bem mais grosso, ele vai penetrar no cabo e vai fazer com que ele fique impermeável. Você evita de estragar o cabo com facilidade. Você precisa sempre passar algum tipo de óleo ou algum tipo de verniz. Porém, geralmente o pessoal utiliza o óleo.
Então esse aqui é o resultado. Cara, se esse vídeo te ajudou, se isso aqui te deu dicas importantes, isso aqui pode virar sua profissão, pode sustentar sua família, e eu não cobrei nada, tá? Se vocês por acaso gostarem mesmo e quiserem apoiar esse projeto, aqui embaixo tem um botão chamado Valeu. Vocês podem mandar uma doação pra gente. Ah, eu acho que esse curso vale R$10, não sei. Quanto você acha que vale? Se você quiser dar um apoio pra gente, manda aí embaixo, tá bom? Ou se não, se quiser mandar direto pra mim sem desconto mesmo via Pix, tá? Esse e-mail que tá aparecendo, vocês podem mandar uma ajuda pra gente, tá bom? Mas o curso é de graça, é somente se você se sentir tocado, achar que meu trabalho aqui valeu a pena depois de todas essas horas trabalhando e editando esse vídeo pra vocês. Se achar que valeu a pena, faz uma contribuição pra gente, tá bom? Aqui embaixo também tem a opção de vocês deixarem dúvidas. Se você é um cuteleiro aí profissional, trabalha, deixa dicas pro pessoal aí, responde as dúvidas das pessoas. Eu vou estar aqui respondendo também. Então, que você precisar de ajuda, comenta aqui embaixo. Lembrando, eu queria deixar claro que a profissão de cuteleiro é uma profissão que dá muito trabalho e ela não tem um reconhecimento merecido. Geralmente o pessoal, eles não querem pagar o preço que vale nas facas. Às vezes é difícil de encontrar cliente, então não espere uma vida fácil, tá? Porque é sofrido, você tem que trabalhar muito e às vezes não tem o resultado que deveria ter. Porém, é algo gratificante, você consegue fazer peças lindas, que na verdade isso daqui é uma joia praticamente, né? Isso não é simplesmente uma faca. A maioria das pessoas que compram facas bonitas assim, acabam deixando ela mais para enfeite, para mostrar para os amigos, do que realmente para poder utilizá-la numa cozinha ou sei lá onde for. É um equipamento decorativo, um equipamento bonito e funcional, uma arte milenar que infelizmente tende a perder a sua força devido à industrialização e as técnicas de fazer esse tipo de ferramenta aqui de forma muito mais barata. Se você quiser continuar acompanhando esse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, tá? Deixar o like no vídeo. E eu vou recomendar para vocês o curso de cutelaria básico que tem aqui no canal, que vocês podem assistir também. E também tem o curso de bainhas. Eu ensinei detalhadamente, passo por passo, como fazer uma bainha de couro para uma faca como essa, uma bainha de luxo mesmo, utilizando poucas ferramentas. Vale muito a pena vocês darem uma olhada aí e assistir. No mais, muito obrigado por acompanhar. Até o próximo, pessoal. Fui!